Fala aí, meus amigos criadores de abelha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mediponário do Chico, pessoal. Nesse vídeo a gente vai continuar aquela sequência de vídeos do dia de campo da CAN, lá em Presidente Figueiredo, na casa do da família do Maurício Adu, que é o criador do caminhãozinho do Adu, que ele está ali atrás. Ele é o pai da criança. Então ele fez um dia de campo maravilhoso, eu fiz vários vídeos, e esses vídeos vão transformar, já tem um aqui no canal, e esse aqui é o parte 2, vai ter parte 3, parte 4. Mas antes de mais nada, pessoal, eu queria fazer um pedido aí. Se você é do estado do Amazonas, você se associar na nossa associação, na CAN. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os detalhes, todos os contatos, como é que você faz para se associar. Por quê? Porque ontem a gente teve lá o dia de campo, né, o seu Itamar, que é o presidente, e a vice-presidente, que é a dona Aldenora, e o seu Vidarico, que é o contador, e eles pediram para a gente passar essa mensagem para todos os criadores de abelha aqui do Amazonas, tanto da Apis, pessoal, quanto da Sem Ferrão. Indifere você, sendo criador de abelha, você precisa fazer parte da associação. Para quê? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa somar, para que a gente possa ter força. Assim como a colmeia tem várias abelhas, a nossa colmeia é a associação. Nós somos as abelhinhas da colmeia ACAN. Se a gente não tiver muita abelhinha lá, a gente não vai conseguir muita coisa. Mas quando a gente soma, a gente fica uma colmeia forte, e sendo forte a gente consegue muitas coisas boas para os criadores, beleza? E peço para você, vou deixar aqui na descrição todos os detalhes. Então nesse vídeo aqui, pessoal, o Maurício Adu, ele vai falar da Duqueula, que é uma abelha que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, se já tinha, não tinha dado atenção, mas ontem eu fiquei maravilhado. E quando eu cheguei de lá, eu fui pesquisar essa abelha, eu vou deixar o nome científico dela, que é Duqueula guiliane, ou Giliane, eu acho que é Guiliane, e ela é conhecida como matadora de limão, abelha policial, e assim, por quê? Por uma série de peculiaridades que o Adu vai contar na sequência para vocês aí. Então, com vocês, Maurício Adu. Roda a vinheta e na sequência. Prática, nós hoje então já falamos um pouco sobre a questão da diversidade de espécies, né? Já fizemos uma parte um pouco mais teórica também, que vai ajudar na questão da divisão, e aí a gente vai fazer então essa prática hoje. Na verdade, a minha proposta vai ser fazer, a gente tinha falado de fazer moça branca e escaptotrigona, né? A gente vai fazer também uma duqueula hoje, e a escaptotrigona eu acho que não vai ser propriamente uma divisão, porque justo o Léo tem um enxame que ele comprou de mim faz um bom tempo, e o enxame não foi muito bem né, lá em Manaus, acho que já faz mais de meio ano, né? 6 meses mais ou menos. E acabou sumindo a rainha dela, então ele trouxe a caixa dele, né? Escaptotrigona. Ele trouxe a caixa dele, e se a gente conseguir a realeira, a gente vai fazer o salvamento do enxame dele. O processo de divisão é mais simples do que salvar, quase, porque para salvar você tem que tirar o disco com realeira, né? Para divisão você só tem que identificar a realeira, e aí faz o resto da divisão igual a melípona. Tá? Então acho que todo mundo já fez, já deve ter acompanhado a multiplicação de abelhas do gênero melípona, né? E aqui então a gente vai fazer. Então, no caso da escaptotrigona, a gente vai tentar fazer esse salvamento, se tudo der certo. Se precisar, se achar que a gente faz a divisão, também já tem o material aí, mas vamos fazer o salvamento. Aí vamos fazer a divisão da moça branca, e vamos fazer uma divisão da duqueula. Qual seria o nome popular dessa escaptotrigona? Aqui o pessoal tem chamado mais de canudo preto. O nome popular, vocês sabem que pode variar muito. Normalmente tem assim, tanto muitas espécies pode ter o mesmo nome, quanto o mesmo nome, né, vai mudando de região, vai designar espécies diferentes. Então a escaptotrigona que eu tenho aqui é a escaptotrigona polisticta. Provavelmente é uma das abelhas de maior distribuição geográfica, porque teoricamente a mesma espécie ocorre desde o sudeste até praticamente Roraima. Ela tem provavelmente a mesma espécie, tem muito no Mato Grosso, lá eles chamam de bujuí. No sudeste é a benjói, e aqui
em alguns lugares chamam de tucanaíra preta e outros lugares, ou mais, que tem sido mais difundido ultimamente, é de canudo preto. Eu pessoalmente não chamava ela nunca de canudo, porque para mim canudo de criança era aquela outra, que tem um canudinho lá, que é a Trigona silips, que faz um canudo às vezes assim de mais de metro. Ela é uma abelha que na natureza é especializada em fazer o ninho dentro de formigueiro, mas ela se adapta à caixa também. E essa aqui então é a Scaptotrigona polisticta, tá? As Scaptotrigona assim, quase todas são muito produtivas de pólen, de própolis e de mel. Então a gente já vai aproveitar e falar um pouquinho da pauta lá do própolis, tá? Na verdade hoje a gente, para não se alongar muito, vou só mostrar para vocês como diferenciar o própolis do cerume, tá? Então mais uma prática nesse sentido. Elas são própolis todas do gênero são boas, mel e pólen a maioria, mas não todas, né? Tem essa que o pessoal tem criado bastante aí, que é a amarela, que fizeram uma nova identificação, né? Recente, fizeram uma publicação, inclusive eu acho que o David lá que está no grupo lá dos criadores participou, né? E aí a que ocorre no estado do Amazonas está sendo chamada de Scaptotrigona nigrohirta, né? Acho que é o que o Bruno tem. Aqui em Figueiredo, a única que eu encontrei na natureza e a única que eu tenho é essa pretinha, a Scaptotrigona polisticta, que teoricamente, é claro que vai variar de enxame para enxame, teoricamente é a menos defensiva das Scaptotrigonas. As Scaptotrigonas são muito produtivas, de modo geral são quase mais produtivas, assim, em média são mais produtivas do que as do gênero Melípona, mas a maioria delas são bem defensivazinhas. Essa aqui também são um pouco defensivas, então provavelmente quando a gente abrir vai vir fazer uma massagenzinha nos cabelos. Então quem não aguenta uma massagenzinha nos cabelos, bota uma mascarazinha. Não é o cabelo, é o ouvido. Quiser fechar o ouvidinho depois com a gente pode até ver um algodãozinho, tá? Mas ela não é, né, a nigrohirta, provavelmente se fosse ela aqui, ninguém tava aqui, né não, Bruno? Quem é que tem mais você também tem, né? Né? Essa não dá pra... O Bruno já tentou me ensinar umas técnicas, mas não deu certo. Cueca, pra ele fazer uma maneira de cueca. Tá? Então essa é uma questão das Scaptotrigona, é a questão que elas são normalmente bem mais defensivas, mas elas são em termos de produção, são super... Aí a gente faz a divisão primeiro vamos começar com a Scaptotrigona. Assim, uma das coisas legais da Scaptotrigona é que é uma das mais claras, mais fáceis de identificar a realeira. Ela é uma realeira bem maior do que as células de cria normal, né? Então é fácil de a gente bater o olho, você sabe que é realeira. Beleza? Então vamos lá. A gente começa com isso, né? Com a Scaptotrigona. Vou fazer isso. O ideal é que ela já tivesse instalada no local, porque o que a gente abrir aqui vai sair e não vai achar o local. Então eu vou abrir só para colocar. O ideal aqui seria então reduzir um pouquinho o espaço dela, né? Eu vou fazer isso a posteriori. Então para fazer o salvamento, o ideal seria isso. A gente abre, tira, deixar ela tá bem grande, deixaria só dois módulozinhos. Nem vou olhar, o Leandro já olhou lá se ela não achou cria nela, né? Então provavelmente não tem cria. E a gente vai só abrir então, introduzir Aí vou pegar essa caixa. Desculpa, eu não sei se eu não entendi, mas por que esse tamanho de caixa, assim, esse modelo? É para essa espécie? Não tem? Essa é um modelo que eu tenho usado aqui um pouco, mas ela é muito semelhante ao modelo Paulo Nogueira Neto. Para a Scaptotrigona, para essa Scaptotrigona polisticta, eu comecei usando assim, mais essa caixa de 15 por 15. Só que nós estamos estamos começando a safra agora
e essa caixinha já está quase cheia com 5 módulos. Então, com caixinha desse tamanho, uma época boa, se você quer deixar ela maturar, o produto se acumular bem, eu já cheguei a ter enxame dela com 9 módulos desse de 15 por 15 cheio. Ela é bem... Mas então, só melgueira, a partir de que momento você coloca só melgueira? Não, assim, essa tem que ficar um pouco atento. A gente hoje não vai falar um pouco da questão da florada, mas uma coisa que o pessoal fica procurando, questão, que mês eu ponho melgueira? Rapaz, aqui não tem isso. Não tem isso. É que nós estamos embaixo da linha do Equador. Né? Quem estudou geografia, não sei se tem um geógrafo aqui, se fala em zona de convergência intertropical. Às vezes a gente pensa aqui assim, ó, tem a linha do Equador aqui, metade é hemisfério norte, metade é hemisfério sul, o clima vai mudar completamente daqui para cá. Bom, primeiro que a gente nem tem as estações bem definidas. Segundo, que essa zona de convergência intertropical, né, lá no Jornal Nacional, quando fala a pressão do tempo, sempre fala a tal da ZCIT, né? A ZCIT está mais para cá ou está mais para lá. Aqui a gente está influenciado por isso. Tem ano que essa zona de convergência está mais ao norte, tem ano que está mais ao sul. Então a nossa flora tem anos que a gente vai produzir mel em janeiro, fevereiro, tem ano que a gente vai produzir mel. Então, se esperar o mesmo período de safra todo ano, você vai estar alimentando a abelha na época que podia estar colhendo alguns anos. Tem a moda, tá? Quem sabe estatística sabe o termo moda, o que significa na estatística. Mais fácil falar de média, né? O pessoal procura a média, mas tem aqui o termo é a moda. Tem a moda, quer dizer, é mais frequente que em agosto, que agosto seja o melhor mês do ano. É mais frequente. Mas tem anos que você não colhe nada em agosto, né? É mais frequente que janeiro e fevereiro não dê uma boa safra de mel. Mas tem ano que a safra vem toda em janeiro e fevereiro. Então tem que ficar. 2019 foi um ano desse, que nossa safra toda... Tá, então tem que ir monitorando elas e aí a gente... Mas assim, só para nessa pergunta que ele fez, então a partir você deixa, por exemplo, um ninho, um sobreninho, o resto é tudo melgueira para cima? Não, essa daqui, se for desse tamanho, ela precisa pelo menos 4 módulos desse para ninho, para cria. Pelo menos 4 é cria nesse tamanho. Por isso, aí, continuando que a gente não completou, quando na caixa de 20 por 20 internamente, quando faz a divisão, às vezes ela ela coloca muito alimento em volta e fica o filhozinho, os discos de cria no meio, às vezes eles não são tão grandes. Tem enxames que às vezes constroem bem grande, mas muitos deles fazem fininho no meio e enche de alimento do lado. Quando você faz a divisão, às vezes cai para baixo aquele filete de cria e aí você tem que intervir. Aí de fato eu não tenho gostado tanto de usar a caixa maior, mas essa caixa menor também é ruim porque a questão fica um prédio, aí você tem que parafusar ela, senão não dá qualquer coisa, ela pode cair. Aí eu tenho usado agora ou de 18 por 18 internamente, né? Que é um intermediário entre essas duas, ou essa caixa aqui que tem o volume interno dela é maior do que uma caixa de 20 por 20, porque aí com 4 módulos você tem um enxame beleza, ele vai ter muito alimento aqui embaixo que eu deixo para elas, e depois mais uma melgueira bem cheia de mel ou pólen é uma produção já fantástica. Então eu tenho gostado, pouco a pouco eu tenho colocado as minhas nessas Qual que é a caixas. dimensão dessa caixa? Internamente é 15 por 35. Fica 20 por 40 externamente. A madeirinha, para essas eu sempre uso a madeira de 25 centímetros, de 25 milímetros, 2,5 centímetros. Mas nem todas as espécies, o ideal é isso. Algumas espécies, por exemplo, moça branca eu uso mais fina, eu acho que elas vão melhor em madeira mais fina. Tá? Algumas das ela gosta da quentura. A trigocerata adora quentura, né? Adora
Então eu acho que faz bem colocar ela em madeira mais fina. Aquelas pequenininhas também, às vezes a gente quer fazer a questão térmica e faz uma madeira grossa, é ruim de manejo, e elas, cada vez eu estou mais convencido que elas não se adaptam bem em madeira muito grossa. É melhor fazer, você vê que algumas pegam um localzinho, fecham de própolis, e é só o própolis, que é a moça branca dentro do poste de Acariquara, é só o própolis que isola ela do intempério, do ambiente externo. Naquele tempo, né, na hora que Pois é. as gatas lá, tinha bandado aqui, só e ela cobriu tudinho de própolis, não foi? Tudinho de própolis, só Mira aí. tudo era própolis. Na prática. Aqui tá cheio de Vamos torcer para que a gente ache a realeira hoje. Vamos Mas achar. vocês viram, aqui já tá cheio de cria embaixo. Eu vou levantar. Olha o mel. Olha o mel. Olha o meu derramando aí. Olha aqui a rainha zona bonita. E é uma rainha velhinha já, que você vê que a asinha dela tá bem gasta. Aqui, olha que maravilha. Olha esse que aqui. lindo. Esse aqui é a realeira, ó. Olha como ela demora bem mais a nascer do que os outros. Esse Bem diferente esse Essa meu. bolinha aqui. Vira pra cá, ó. Essa, a do... Tá vendo que é bem maiorzona do que a célula? Vira pra cá também, Adolfo. Oi? Ah, essa branca. Provou o meu dela? Olha o melzinho em volta aí como ela tá trazendo. Esse é melzinho bem novo. Esses dias eu estava bem vazio. Pra mim, Adolfo, pra poder pegar bem essa imagem, por favor, que tá mais... Tá muito claro aqui. Ah, com aquele ali. Ah, é verdade, verdade. Desculpa, Ai, desculpa. peraí, só um pouquinho. Desculpa, Carlos. Valeu. Bom, a multiplicação, a gente identificou a realeira que tá para nascer. Você vê que todas as operárias já nasceram, que foram postas no mesmo disco que ela. E ela ficou. Então, a multiplicação seria só colocar essa caixa... Pra cá, Du, pra ele tirar uma foto aqui. Seria só colocar essa caixa em cima de outra igual a melípona, né? Ai, que interessante. Tá bom? Mas hoje a gente não vai fazer isso. Hoje a gente vai tentar, quem é que consegue com muita delicadeza, ó, sem pegar na célula de preferência. Eu seguro a caixa e tu pega. Isso, segura. Ótimo. A gente vai pegar com muito cuidado para não puxar, porque ela tem mais pontos ligando, para não puxar um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Pegar uma realeira. Ela não tem problema ficar de ponta cabeça ou sempre essa posição? Você Não, tem que respeitar? nesse momento não tem Porque problema. já tá nascido aí dentro. É que ela já está todo casulo, ela cai de lá, ela não morre. Entendi. Bom, Só vai colocar tá na dele que não tem. a realeira bem madura, Que lindo. tá? Aí a gente vai colocar esse aqui pra cá. A pontinha Olha mais que clara pra lindo. cima. É pra baixo. Deu certo. Pronto. A pontinha mais clara é para se saber se está de cabeça para baixo, mas como eu disse, aqui não tem importância tanto. Esse aqui, se virar de cabeça para baixo, você perde tudo. Mas não tem importância porque ela já tá quase pra nascer. É porque o problema de virar de cabeça para baixo é que ela se afoga no alimento larval. Tá? Aí, olha. Tá derramando mel. Bebe, rapaz. Pois quem experimentar, fala para os outros se é bom o mel dela. Esse é azedinho. É meio, Esse é o como é que mel, chama? é um dos melhores mel que eu... Da gota é um olho. Muito parecido com o mel da Jupará, viu? Um pouco mais ácido, mas Um pouco mais ácido e um pouquinho mais azedinho, mas é bem característico. é bem gostoso. Lá vai a fonte, ó. Lembra? Quem quiser lamber minha mão não tem problema. Pronto. Agora, só a realeira, ali já nasceu todas as crias, então provavelmente o enxame não tem tempo para aguardar a realeira só com abelhas já mais velhas. Então é importante colocar disco de cria. Eu vou pegar os discos por aqui por cima, que eu acho que vai... Aí são discos ou são caixas? São discos. Discos e bem definidos, mas eu vou tirar eles aqui por cima. Alguém segura a caixa para ele. E aqui a gente faz a outra prática também de Leandro, segura saber, a caixa para ele. saber o que é própolis, o que é cera. Ó, essas bolinhas aqui, ó, isso é estoque de cerume. Cera, né, que elas vão misturar com
própolis vai virar o cerume. Essa parte aqui, isso aqui é o própolis, tá? Então se pegar esse cerume aqui, ele vai ter muita dificuldade, vocês vão ter muita dificuldade de dissolver ele. Por si só, o própolis Scaptotrigona é um pouco mais difícil de dissolver, mas se vocês usarem esse cerume, vai ser mais difícil ainda dissolver ele em álcool de cereais, né? Esse aqui, essa parte aqui, não, esse é o própolis mais duro e a cor diferente. Esse é o própolis. Isso. E onde que ele guarda cerume? Esse aqui, essas bolinhas são estoques de cerume. Quando tiver muita produção, você vai ver sumir isso aí praticamente. Branquinho é característica de alguma coisa? Não, é porque a cera é branca. Pode pegar, Quanto maior concentração de cera, mais branquinho vai estar. Isso é fácil de distinguir os patinhos de pólen, por exemplo. Isso aqui é própolis, é? Essa parte aqui. Isso é própolis, esse. E logo esses filetes aqui são cerumes. É bem, dá pra diferenciar bem. Dá pra diferenciar. Eu não conhecia essa abelha. Nossa, aqui. E tem um cheiro bem de resina, né? É. Aí, olha, aqui, De breu, né? De brilho. vamos deixar ele bem fortinho. Vou pegar todo esse conjunto que às vezes desce, né? E aí por isso a caixa eu prefiro Esse é o essas caixinhas disquinho, mais isso aí. estreitas. Ah. Aqui tem as disquinhos, A gente vai colocar com a abelhinha nova e tudo. Na Scaptotrigona, de modo geral, eu nunca observei elas brigarem tanto assim. Levanta aqui. Então eu coloco isso, levanta esse. Levantamos esse aqui. Olha como tem, a população tá bonita. Já estão tomando conta da realeira ali. Vamos colocar Elas esse não aqui rejeitam, não, protegendo. Normalmente não. Pronto. Aí aqui praticamente concluída com sucesso. Fechamos esse aqui. Nesse caso é um salvamento, então eu vou deixar essa de volta no local. Eu registrar aqui, por favor. É Scaptotrigona polisticta. Essa entrada é bem característica da espécie. É sempre a mesma entrada. Às vezes elas fazem grandes, mais compridas assim, mas a maioria das minhas faz um pouco menor normalmente, em torno de 5, em média 5 centímetros mais ou menos. Parece mas em alguns lugares a maioria faz. Esse é própolis puro, tá? Própolis puro. Só que isso aqui, esse canudo aqui foi construído há alguns anos atrás, deve ter uns 10 anos talvez. Então, virou um barro já. Se fosse nessa caixa aqui a divisão, é a mesma situação. Mesma Você vai tirar situação. esse módulo, Isso. identificar primeiro, tirar o módulo de cima e colocar o outro. se ela tiver o ideal então da multiplicação, mais facilmente vai ter realeira quando elas estão bem fortes. Então vai ter alimento dos dois lados. Aí um módulo desse bem cheinho é suficiente para o enxame novo. Vai com alimento, vai com tudo. Aí você vai tirar um módulo e colocar sob outra caixa. Tá? A alimentação, assim, se ela tem esse estoque de alimentação do lado, não precisa estar sendo alimentada. Tá? Então, para quem tem ânsia de quer ficar alimentando, pelo menos respeite um período de uns 2 a 3 dias para elas continuarem, para elas conseguirem ajeitar tudo aí. Tá? Porque se você dividir e quiser alimentar hoje, ela tem todo o trabalho dos potes que estourou, porque eventualmente é muito difícil você fazer uma divisão que não estoure nenhum pote. Principalmente se elas estiverem bem fortes. Aí você coloca mais aquele monte de alimento, elas vão ficar, o que eu faço? Organizo o espaço, ou guardo alimento, ou busco alimento e coisa. Aí o forídeo, é a hora que você vai abrir a porta para o forídeo. Se você não fizer isso, fecha, passa a fita direitinho, coloca ela ali, dificilmente você vai ter problema com o forídeo. Tá? Não alimenta. Se tiver muito alimento, não alimentem ela. Só vão alimentar se vocês verem que já está quase no final da reserva mesmo. Deu 2 semanas, elas consumiram todo aquele alimento quase. Aí você dá um reforçozinho, tá? Mas por isso é importante a divisão ser também feita na época boa de produção, porque você não precisa alimentar. Elas se viram... É claro... Tem situações, ambiente urbano, às vezes não tem aquelas floradas que aí, mas não, de qualquer jeito, nunca alimenta, se fez a divisão, alimentou, não faz, essa daqui, mesmo que ela
que ela veio com pouco alimento e tudo, eu não vou alimentar ela nem hoje, é pouco trabalho, ela tem alimento, né? Então, aí, mas mesmo se ela não tivesse alimento, ainda assim a preferência elas não vão morrer 1 ou 2 dias a mais, dificilmente elas vão morrer. A gente tem que se dar conta que as abelhas são pequenininhas, elas não comem tanto quanto a gente, né? Às vezes você quer dar, eu vou dar um prato de comida para as bichinhas e elas não... Então é bem pouquinho. Se você vai dar, de preferência dá bem pouco alimento. Elas consomem às vezes muito a xarope, sim, mas ela não necessariamente esse xarope que elas consumiram foi para a alimentação delas. Não sei se vocês sabem, mas a cera é feita de néctar, de mel, de xarope, né? Elas consomem uma grande parte do que elas consomem de mel, não é para alimentar, é para produzir cera. A proporção é mais ou menos 6 quilos de mel já apurado, 6 quilos de mel para 1 quilo de cera. Então, se o enxame está forte, você dá uma alimentação beleza, ele consome tudo, não quer necessariamente dizer que aquilo tudo foi para alimentação. Uma parte daquilo foi para a produção de cera, tá? Então, ele não vai morrer de fome. Ele, às vezes, a alimentação dele basta 10 ml, mas ele consome 50 ml porque 45 ele está construindo cera, produzindo cera. Aí, se você botar 10 ml, é suficiente para ele se manter, não atrai florídeo, não tem... Tá bom?